Olá pessoal, estamos aqui ao vivo para mais uma live da Cartola Editora e dessa vez a gente está aqui para fazer o lançamento do novo livro da autora Paula Feby. Então eu vou aguardar o pessoal a entrar aqui, que ainda está esperando o pessoal chegar. A gente tem que fazer um anúncio um pouco antes, né? Que é para poder o pessoal ficar sabendo que está tendo a live e poder convidar as pessoas, e de qualquer forma depois fica disponível, então a gente tem que falar um pouquinho. Estou vendo aqui que o pessoal já está entrando, então eu vou convidar aqui a autora para a gente falar do lançamento da Cartola Editora, o novo livro da Paula Feby. Convidar aqui, vamos aguardar. Chegou. Olá, Olá, Paula, tudo bem? tudo bem? Tá muito claro aí? Deixa eu deixar mais estilo Outback. E aí, tudo bem? Tudo bom? Tudo tranquilo. Então, eu estava falando um pouco aqui sozinho, antes de você chegar, porque é live, né? Precisa, Depois a live né? fica disponível. Rodrigo? A gente faz uma pequena apresentação. Sim. Então, eu vou contar um pouco para o pessoal que não está sabendo. A gente está fazendo um lançamento online, porque afinal de contas a gente não pode se encontrar ao vivo por enquanto com as pessoas, né? Por causa do Covid-19. Mas a gente vai fazer um evento aqui para poder fazer o lançamento do livro. E para quem está chegando agora, para quem está vendo, a gente já tem um exemplar aqui em mãos e a própria autora ainda não viu o exemplar, né? Eu não vi, gente. Vocês acreditam nisso? Então aí o pessoal está chegando aí, a autora da capa acabou de entrar, falando Inclusive, é aqui. legal falar, né, que a capa Uhum. foi feita pelo Ateliê Del Sole e, assim, maravilhosas, né? Assim, as duas capas, porque é o livro com duas capas, né? Depois a gente explica. Depois a gente explica. Então eu acho que é legal você poder ver o livro, né, pela primeira vez aqui ao vivo, junto com a galera que tá chegando. Alguém tá falando, manda para ela? Não, depois a gente vai mandar o livro para ela, é só porque, né, a primeira vez tá aqui o primeiro livro. Aliás, essa brincadeira da primeira vez, a gente fez isso nas redes sociais, porque a Paula já tem vários livros publicados, mas esse que aqui, que é o primeiro livro na Cartola Editora, é o primeiro livro dela que ela escreveu. Então, por isso a gente fez a brincadeira dizendo, a primeira vez, né, em tudo a primeira vez, e aí a primeira vez é sempre legal, inesquecível, e é legal que vai ser a primeira vez agora, ao vivo, que ela vai ver o livro também, né? Então, isso é muito bacana. Bom, React. Paula, aqui está o seu filho novo, Ai, gente. Tá. e Eu o tô que é nervosa. muito, e o que é muito bacana, né, é que se você reparar aqui, ele tem parte da lombada é escrito voltado para um lado, parte escrito voltada para o outro. Eu não sei se vocês vão conseguir ler exatamente isso. E quando a gente chega ao contrário, a gente tem uma outra capa e o livro é um vira-vira, que a gente chama. Então, vou explicar mais ou menos como funciona o livro. Aqui a gente tem a capa principal, certo? Então a gente tem Ai, que lindo. o início, né? A diagramação toda que ficou aqui do não, tá vendo? Beleza. E assim ele vai até, depois a gente fala um pouco do livro, mas enfim, ele vai até o meio do livro, um pouco depois do meio, porque o primeiro livro é maior um pouquinho. E aí quando a gente inverte o livro, para ler o livro ao contrário, né, o que seria ao contrário, o livro também começa com uma nova contracapa. Mas eu Não sei acho se que vocês essa conseguem ver. é a grande questão desse livro, assim, é ele ser inovador até no jeito que ele é Né? constituído, né? Você vê, então, você vê assim, tem a ficha catalográfica dos dois lados, como se fosse livros independentes e na verdade é o mesmo livro. Eu vou tentar achar aqui o meio do livro certinho para mostrar ele de cabeça para baixo, para vocês terem ideia de como ficou um barato isso aqui no meio. E depois eu quero Por- que você conte, viu, Rodrigo, como é que foi esse processo aí para você fazer essa luta, né? essa luta. Ó, a gente tem aqui
o primeiro livro, ele termina com o Nirvana, tá vendo? Então eu tô na posição da capa principal, ele termina aqui e tem um fim, beleza? E aí quando a gente inverte ele, ele tá de cabeça para baixo. Porque na verdade o que a gente tem é o fim do outro livro. Então quando você vira, né, no vira-vira tem isso. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre o livro. A capa tá maravilhosa, assim, quando a gente conversou sobre publicar, a gente... Depois eu digo mais ou menos como é que você chegou na Cartola e etc. Mas assim, isso aqui foi uma coisa assim, normalmente a gente faz todas ou quase todas as capas da editora, e você veio e falou assim, vamos fazer essa daqui, é legal. Só para mostrar que a orelhinha do livro, ela acompanha de cabeça para baixo também aqui, porque ela acompanha, na verdade, o outro livro sempre, né? E aí você falou assim, poxa, vamos fazer essa capa é legal e tal. Aí eu falei, a gente pode pegar a ideia, montar uma nova. Você, não quero montar nova não, eu quero exatamente essa capa. Aí eu falei, putz, é legal. Sim, a intenção é cartas de baralho, claro. E aí alguém fez a pergunta aqui. E aí eu achei muito bacana o lance que você falou, olha, vamos fazer o livro com essa capa, porque essa arte é muito legal, e você me passou o contato, e aí você pode falar também. Então, é que eu sou muito fã do trabalho da Patrícia, né, do ateliê. E ela tinha feito isso. Isso foi um trabalho que a gente pensou há muitos anos, né? E assim, porque tinha toda essa questão da dualidade dos dois livros. Então, o não ser essa coisa mais pesada, essa coisa mais internalizada mesmo, né? Das poesias, poemas, do texto, enfim. E a peça que seria uma sátira exatamente disso. Então, eu acho que essa dualidade das cartas de baralho trazia exatamente isso, e seria difícil achar uma outra capa que fosse tão fiel a essa ideia. E eu queria algo que fosse inovador. Eu queria um livro que você olhasse para ele e você já falasse, tá, eu nunca vi nada igual. Né? Então, eu acho que esse livro traz isso, a capa traz isso, então... E foi muito... o que eu achei bacana também é que, não sei se você lembra quando você mandou o e-mail, você falou mais ou menos assim, que a gente quer a capa e tal. Falei, pô, legal, capa interessante e tal. Aí você me explicou como queria, mas eu não tinha entendido exatamente o que você queria. E aí eu vim com uma ideia, né? Eu falei, poxa, seria legal se esse livro fosse um vira-vira, que tivesse de um jeito e de outro, mas é exatamente isso que eu tô falando. Né? Então, eu não tinha entendido. E aí, quer dizer, um trabalho assim, porque eu não fazia ideia de como eu ia conseguir diagramar isso, e tava super, assim, com medo de como ele ia chegar da gráfica, né? Eu desenhei muito claramente para eles, eu quero assim, quero assado, faz desse jeito. Pelo amor de Deus, o livro tá ao contrário mesmo, não invertam isso achando que o arquivo tá errado. E veio direitinho e tal, funcionou. Bom, agora você precisa me mandar. Depois, amanhã a gente manda o livro para você. Com álcool gel, assim. Isso, com bastante álcool gel. E aí, foi muito legal isso, né? Porque foi uma experiência diferente, porque metade do livro Assim, eu poderia, na verdade, ter mandado o livro em 2 arquivos diferentes e esperar que alguém na gráfica invertesse isso e mandasse imprimir. Mas, fazendo isso, eu ia perder algumas coisas características dele e corri o risco, obviamente, de alguém fazer besteira. Sim, claro. Né? E não fazer o livro com coisa. Então eu falei, não, tenho que fazer do meu jeito, assim, tem que ir com o arquivo prontinho para eles. Então, foi um certo trabalho de conseguir fazer isso, mas ficou muito bacana o resultado final. E eu achei que ficou muito legal. Bem, eu já agradeci, mas agradeço de novo, né, por terem comprado essa ideia nova, né? Porque muitas editoras às vezes não têm algum medo de arriscar, né? E a partir do momento que a gente começou a conversar e vocês falaram, não, vamos fazer do jeito que você pensou, vamos fazer do jeito que você quer, eu acho incrível, acho que os leitores vão ficar muito felizes. E é muito, eu achei assim, bom, explicando mais ou menos como é que a gente chegou em você, né? Você já conhecia a Janaína de alguns anos, e não sei se você seguiu a gente, ou a gente começou a olhar pelo Instagram e ficou um contato assim. Um livro,
A Jana foi no lançamento do meu primeiro livro. Não. Sim, eu digo o contato que a gente fez agora foi. Eu sei que ela foi há muito tempo no lançamento de um livro seu e etc. Mas eu digo assim, eu acho que agora o contato foi alguma coisa pelo Instagram, a gente falou, entra em contato e tal, e começamos a falar. E foi uma coisa bem bacana, porque quando ela me falou, ela falou, é uma amiga minha, eu já conheço ela há muitos anos, já, pô, escritora há muito tempo e tal. O que você acha? Pô, vamos lá chamar ela? Eu falei, pode chamar e tal. E aí depois a gente ficou com aquele negócio assim, puta, vamos convencer a autora a publicar com a gente, sabe? Vou tentar fazer ela publicar com a gente. E aí a gente começou a falar, enfim, quando a gente chegou naquele ponto, né, de tipo, beleza, vamos fechar, vamos publicar, falávamos de um livro novo, né? E aí você falou, beleza, vamos fazer um livro novo, tô escrevendo, tá a caminho e tal. Eu falei, beleza, vamos lá. Aí de repente você veio do nada assim, não, mas eu tenho o meu primeiro livro que eu não lancei e eu queria lançar e tal. E eu falei, beleza, vamos lá, depois a gente faz o outro, né? E foi muito engraçado, porque a gente vinha conversando sobre várias coisas, inclusive sobre capas, né? Porque você tinha dito pra mim assim, não, eu não ligo pra capa, pode fazer a capa do jeito que vocês quiserem, eu não ligo pra isso. E de repente, eu quero... E de repente, eu quero um livro que já tá pronto e a capa também já tá pronta. Falei, bom, completamente diferente de tudo que a gente estava vindo conversando. Completamente de tudo que a gente falou, ok, o que era verdade, né? Não, mas é verdade, eu não, assim, é claro que eu ligo pra capa, mas eu acho que até hoje eu não tive problemas em estar em qualquer editora que fizesse uma capa que eu não gostasse, entendeu? E só que como tinha esse conceito desse, então eu tive que bater na tecla, mas geralmente não é assim mesmo. E pode falar. Não, quando eu achei, quando a gente começou a falar de te publicar e tal, e você mandou os livros, eu falei, bom, vou procurar os livros da Paula e ver e tal. E aí, por coincidência, vi que você estava na ABERT também. E a editora é uma das editoras associadas à ABERT. Eu falei, legal, associada à ABERT. E aí comecei a procurar e tal. E aí começou a entrar naquela semana de que estava todo mundo colocando livros gratuitos, né, para e-books e tal. Sim. E aí eu já ia comprar o seu livro para poder ler, me familiarizar com a escrita e tudo mais. Você falava muito da sua escrita, né? Você deixava bem claro, dizendo, olha, eu tenho uma maneira de escrita muito peculiar e não é toda editora que gosta e bababá. E eu falei assim, tipo, para mim tava tranquilo, assim, não queria nada muito óbvio também. Não, A gente na queria... verdade, eu acho interessante falar isso. Teve um processo da minha carreira que foi assim. No começo, há 10 anos, tinha um problema de mandar os livros para algumas editoras e assim eles falarem, olha, é uma escrita muito peculiar e tal, não é o que a gente publica, né? E aí, com o passar do tempo, com o passar dos anos, com o passar de leitores mesmo, pessoas que começaram a me acompanhar, as editoras começaram a me procurar, porque eles queriam exatamente o tipo de escrita que eu fazia. Então, assim, tem aquela história meio de autoajuda, talvez, né? Acredite no que você faz, porque um dia vão entender o que você faz, né? Assim, e eu não gosto dessa ideia, eu não acho que seja exatamente assim. Não para todo mundo, com certeza, mas eu acho que o tipo de assunto e o tipo de escrita que eu tenho acabaram culminando para uma coisa que tem vendido agora, né? Então, acho que isso que aconteceu, no final das contas, foi um pouco de sorte também, eu acho, no meio do caminho. E eu achei legal porque, assim, E aí, enfim, eu fui adquirir o seu último livro, né? E comecei... Oi? O Vantagens que eu vi... Vantagens que eu vi na morte do meu pai... Que encontrei na morte do meu pai. E comecei a ler o livro e falei assim, putz, é um livro... Eu até conversei com você depois, eu falei, nossa, é um livro bem pesado para mim, porque é um livro que você... Eu não sei como são os outros, né? Porque eu só li esse. Então, assim...
mas é um livro escrito em primeira pessoa, e eu sempre digo que eu tenho uma certa angústia com livros escritos em primeira pessoa, porque eu me sinto um pouco... Porque normalmente eu não escrevo, né? Quando eu escrevo sempre em terceira pessoa, né? Eu sempre sou o cara de fora analisando uma história. Porque eu acho justamente que é muito pessoal, né, o escrito em primeira pessoa. E aí, quando eu vi a sua escrita em primeira pessoa, eu falei, nossa, é muito ali. Você vai se envolvendo com o personagem, você vai se sentindo um pouco daqueles ali. Alguém tá falando que todos são pesados e tal. E a gente vai se sentindo... Você que lute. E aí é muito legal, porque assim, você vai lendo e você vai sentindo um pouco na pele do personagem principal, né? E, enfim, sempre que eu leio livros em que o personagem principal fala em primeira pessoa, eu sempre tenho essa coisa de me envolver demais com aquilo dali, né? E aí você ri demais quando é alegre, você fica triste quando fica triste, e por aí vai. E aí, enfim, quando você falou, pô, eu vou mandar o livro novo, eu falei, beleza, vamos pegar o livro novo. E aí eu tô esperando assim, vai vir uma outra história, escrita em primeira pessoa e tal, assim. E aí é uma coleção de poemas, assim, né? E aí você fala assim, não tem nada a ver com o que eu estava lendo antes, né? Tipo assim, continua sendo em primeira pessoa, continua sendo, obviamente, muito pessoal, mas é muito diferente. Então, até para as pessoas entenderem, o Não, ele é um livro com, que você diz que são pequenos textos, mas na verdade são poesias, né? Juntas de várias fases da sua vida, e o que eu acho legal é que tem a data exata de quando ele foi escrito, a maioria deles, pelo menos, tem mês e ano, né? E isso é muito bacana, porque as pessoas vão acompanhando, né, assim, a trajetória das coisas que você escreve. Na verdade, eu queria sair um pouco dessa coisa de escrever só suspense, terror, e como isso já tinha... Não é nem terror, né? Eu acho que é suspense psicológico. E como eu já tinha isso escrito, né? Eu pensei assim, primeiro que esse livro, o Não, ele tem uma coisa muito bonita que eu acho que tem a trajetória de uma perda de inocência. Então tem aquele ponto da adolescência, início da vida adulta, em que a pessoa ainda tem fé em muitas coisas, acredita em muitas coisas que depois ela deixa de acreditar. E no processo desse livro, teve uma época que eu passei por uma situação que realmente me mudou, né? Então, assim, não enquanto eu estava escrevendo o livro, mas assim, na trajetória entre os textos, né? E eu lembro de sentir fisicamente mesmo essa mudança. Então, quando eu tive esse momento, eu senti isso, físico. E eu diria que foi um momento que mudou a minha escrita, que mudou a minha vida, que mudou tudo, né? Assim, eu acho que se fosse para ser uma personagem, uma super-heroína, assim, seria o momento em que eu tive o meu superpoder, sabe? Porque eu acho que foi o que trouxe para mim a minha visão de raio-x, assim, de entender, ok, então a vida não funciona desse jeito, é desse outro jeito aqui. E esse livro mostra isso, ele documenta isso. Então é por isso que eu queria muito lançar, eu não queria que ele fosse esquecido, eu não queria que ele fosse deixado na gaveta, porque esse não era o destino para ele, sabe? E é muito legal, porque assim, você vai lendo as histórias, né? Eu até sábado retrasado, eu volto e meio participo de um evento que eles chamam de Charal das 5, que é uma live em que as pessoas ficam lendo poesias de várias pessoas e tal, e eu li uma poesia desse livro, até anunciando que teria, a gente lê normalmente um nosso, um de uma outra pessoa e tal, anunciando o lançamento. E é muito interessante que o que você falou, tem uma... Nós somos seres humanos, né? Então, os seres humanos, eles oscilam também, né? Então, nessa sua trajetória, quando você vai lendo as poesias, assim, tem coisas que eu enxergo já bem lá na frente, coisas que você fala lá no início também. Tipo assim, a gente muda, mas não muda muito, né? A gente muda como pessoa, a gente amadurece, mas a nossa essência é a mesma, né? E é difícil mudar a nossa essência, eu acho. E aí,
Isso vem. E aí, quando eu faço alguns paradoxos com o seu último livro, assim, eu acho que eu tive o prazer que os outros autores não tiveram, mas vão poder ter agora, de ler o último e o primeiro livro, né, assim, quase que simultaneamente, porque enquanto eu estava lendo o seu livro, eu estava lendo o novo, né, revisando e tal. Então foi uma experiência de ter essas duas coisas. E, por exemplo, tem aquela coisa de o título do último, né? Da morte do meu pai, e o outro, assim, foi o não que eu aprendi a dizer com a morte do meu pai. Tá ali também, sabe? Aí você fala assim, olha, tá vendo? Tem uma conexão, Porque assim, né? Tem uma... questão como esse realmente é esse é real, né? Esse é autobiográfico, né? Então, eu senti que meu pai morreu de fato quando eu ainda estava, para mim, né? Quando ele ainda estava vivo. Então, assim, o luto foi durante a vida. Uhum. Né? Então, assim, no Vantagens que Encontrei na Morte de Meu Pai, foi um livro que eu escrevi 3 anos depois da morte dele. Mas a morte em vida está documentada nesse aí. Né? E tem vários trechos, né? E é muito interessante. E ao mesmo tempo já tem umas outras sacadas, assim, principalmente porque você fala que o segundo livro, Uma Sátira, que aliás eu ainda não decorei o título, o não é mais fácil, né? Que é uma palavra só. Mas é sensacional, né? Que é o sarau inconsciente de um alter ego esquizofrênico, né? Tipo, assim, é completamente louco. É um cara com várias personalidades fazendo um sarau. Né? Né? E é muito. Dele fazendo um sarau. E o que é legal é que se você pega alguns trechos, tem um que eu já ri muito vendo, que tem um debate, agora eu não lembro exatamente 100% da história, mas é um debate dele com uma mulher, e a mulher vai tirando coisa dele, no final ela, vocês homens são todos iguais, uma coisa assim, e ele vai tentando fazer tudo pra agradar ela ali no debate e tal, né, e ela dá uma coisa assim, uma cena assim, e isso é engraçado, porque assim, como você falou, os trechos, eles estão todos ligados ao livro, ao não. Sim. Né? Então, essa cena engraçada também está lá, né, de alguma maneira. E aí, é legal você imaginar que, tipo assim, como você falou, é documentado, você ficar imaginando, assim, né, tipo assim, o que ela imaginou nisso? Assim, bom, eu já estudei roteiro e tal, sou formado em roteiro, e mais para roteiro de cinema e tal, e eu nunca mexi muito com roteiro de peça de teatro. Eu lembro que uma vez fiz algumas peças de teatro com amigos mais jovens, mas assim, é uma coisa que passou despercebido, não era uma coisa que eu prestava muita atenção. E então eu nunca reparei bem na estrutura de um roteiro de teatro. Então eu fiquei mais feliz ainda de ter vindo uma peça de teatro pra gente publicar, assim, junto com um livro, né? Porque assim, às vezes uma peça de teatro, o roteiro em si, né, ele normalmente é uma coisa meio perdida, porque ela é feita mais para profissionais que vão trabalhar aquilo para que aquilo vire algo para o público, né? E entregar ao público final, né, o rascunho de alguma coisa. Não, o sarau, ele é uma peça e não é, né? Porque ele é uma peça de teatro, mas ele tem uma brincadeira, ele tem uma ironia até em relação a como essas peças são feitas e é esperado que elas sejam e tal, né? Então, assim, tem um meme que eu acho muito bom, que é de um cara conta, né? Ele trabalha no museu e aí uma senhorinha que trabalha lá todo dia de manhã pergunta para ele: moço, isso daqui é arte ou eu posso jogar fora? Justamente. É muito maravilhoso, né? Porque é essa coisa de contestar a arte, é a roupa nova do rei, sabe? O que é arte e o que não é? O que a gente pode julgar como arte e o que não, assim, porque qual é a régua, né? Sim. De onde vem isso? Então, eu acho que essa peça é meio que a minha senhorinha interna, assim, perguntando: e aí, gente, isso daí que vocês acreditam que é arte? Realmente pode ser. E é legal que tem muitos que servem como, assim, se você pensar assim,
uns sketchzinhos agora, né? Agora a gente é muito mais fácil, né? Porque agora tem esse monte de sketchzinhos de YouTube, né? Tipo Porta dos Fundos, etc. E muitas dessas cenas dá para você imaginar certinho ali o sketch daquela cena curta, daquela conversa, daquela brincadeira, sabe aquela coisa assim, e seguir, e é um barato, né? O título é um barato, assim, como eu falei, ele é longo, mas assim, ele é totalmente, né, esquizofrênico. O próprio título é esquizofrênico, né? Ele começa, sarau, blá, 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 que é super, né, sarau, já vi uma coisa assim, super mais... Coisa dessa grandeza artística, né? Porque o não tem essa coisa mais profunda, que eu te expliquei, de um momento de transição mesmo da minha vida, de adolescência, vida adulta, enfim. E aí, depois, o sarau pega tudo isso e fala, gente, não levem tão a sério. Né? Tá aqui, tudo bem, é pesado, mas não levem tão a sério. E o pessoal que chegou agora, que não viu ainda, a gente está aqui com o livro. O Não, como a gente falou antes, é uma brincadeira, ele é um vira-vira, então ele tem 2 livros em um. E quem quiser comprar, ele já está à venda. Né? Está em pré-venda na nossa livraria. É só você entrar na livrariadacartola.com.br e você já pode adquirir seu exemplar lá. Então, aproveita que está em lançamento e a gente vai mandar, com quem comprar, marcadores e talvez uns brindezinhos legais que a gente vai pensar até a hora. Então, ele fica aí, vocês podem comprar. Entendeu? Façam como eu, compram, leiam o último livro e o novo livro para vocês, quem já tem o antigo, né, compra, vai dando uma lida e vai tentando traçar um paradoxo entre a jovem Paula e a Paula de hoje. A gente não pode falar Paula velha, né? É a de hoje. Entre a jovem e a de hoje. Então, assim, é muito bacana, assim, é uma experiência diferente. Eu particularmente, eu sempre fui um cara que escrevi muito poema, muito, né, envolvido com essa coisa da poesia desde criança, porque meu pai é poeta e tal. E eu sempre escrevi muito e sempre li pouco. Alguém escreveu Paula Idosa. Tá vendo? Tá vendo? Falar essas coisas, gente. E é muito coisa assim, eu comecei depois, então assim, eu li as poesias que meu pai escrevia, né, porque ele me mostrava e tal. Beleza, agora eu não tinha muito prazer em ler a poesia de verdade. E a editora veio despertar isso em mim. A gente tem uns livros de poesia que a gente foi lançando e que eu acho eles sensacionais, assim, sabe? Tem uns que batem, uns que eu falo, nossa, tipo, era isso que eu estava procurando minha vida inteira para ler sobre poesia, para eu dizer assim, eu gosto de poesia, sabe? Tipo, de verdade, não só de escrever, não só da minha poesia, mas a do outro, né? Eu acho que qualquer tipo de literatura, né, seja qualquer tipo de arte, a gente tem que achar qual é aquela que toca a gente, né? Então, assim, se não é todo livro que vai fazer sentido para você, não é todo quadro que vai fazer sentido para você, então é o que vale, né? Você é que vai definir se é arte ou se é para jogar fora, né? A definição é essa, né? Exatamente. Quando a senhorinha da história ela pergunta se é arte ou se vai jogar fora, na verdade é que para ela é para jogar fora mesmo, né? Ela só está perguntando para não fazer besteira, mas para ela aquilo não tem nenhum sentido, né? Né? É a pergunta que a gente tem que se fazer, eu acho que para você saber, eu tive algumas aulas de história da arte, né? Fiz algumas aulas e o professor falava isso, né? Da arte contemporânea, te toca. Então é arte, é considerável. Não? Então não. Né? Assim. Eu acho que é mais ou menos assim. Eu acho que a arte ela tem uma... Alguém está falando de ser psicanalista e pode analisar os leitores dos seus livros. Eu só quero agradecer as pessoas que me defenderam e falaram que eu sou jovem, tá? Tipo, mas foram poucas, é bom deixar claro. Depois se você olhar os comentários aí, a maioria tá bacalhando. Mas é muito legal isso, né? A poesia, de você conseguir identificar a arte. Então eu acho também que assim, isso tem a ver também com o processo evolutivo seu, né? Como você falou que no próprio livro vem contando seu processo evolutivo, eu acho que nós estamos em processo evolutivo. Hoje eu como coisas que eu não comia quando era adolescente, então eu também consumo outras coisas que eu não consumia, né?
Agora vai ter um tal de Paula Jovem aí que vai dar os montes agora. Obrigada, É Mari. jovem. Então, assim, é muito bacana você ter essa evolução. E eu acho que os leitores eles vão ficar contentes em ver uma vertente diferente sua, assim, do que são os outros livros. Né? Eu acho. Olha, divas não envelhecem. O pessoal tá mandando ver agora. Chega de falar de idade. Eu até esqueci o que você tinha falado. Olha, O que eu tô falando é que eu acho que os leitores eles que já estão acostumados com seus livros, com as suas histórias, e eles vão se deparar com algo muito novo e diferente, talvez, do que eles estavam acostumados. eu quis fazer isso, também lançar agora, porque eu acho que eu precisava de eu precisava ter pessoas que entendessem o que eu faço já, para que também eu pudesse colocar isso a público, né? Porque se eu não tivesse um público que me acompanha, que já, né, que me segue, que vê o que eu escrevo e tal, se eu não tivesse isso, eu acho que seria muito arriscado colocar um livro desse para o mundo, né? Então, eu acho que talvez seja o momento que as pessoas querem ver uma nova escrita minha mesmo. Né? Não era um livro para qualquer momento, não era um livro para ser lançado também de qualquer maneira, com uma capa que não fosse essa, sem cuidado ou qualquer coisa assim, entendeu? Então que bom que foi feito assim e que está sendo lançado agora. Porque eu também acho que esse momento em que a gente está vivendo, né, do coronavírus e, enfim, questões políticas e tudo mais, não quero entrar tanto nisso, mas eu acho que tem esse momento de reflexão e esse livro traz essa reflexão. Né? E falando em reflexão, uma coisa interessante, o livro ele fala em algum momento no prefácio que você disse que você lança esse livro que é não e tal, que é para dar um fim nisso em você, né? Que é para dar o fim mesmo de a Paula que já não existe, uma coisa, algo assim. Eu entendo porque, né, isso faz parte do alter ego esquizofrênico dos autores. Mas é engraçado e é bacana porque aquilo que eu te falei, o leitor, depois eu queria, vocês que estão vendo aí, que eu estou falando, depois vocês me digam, podem comentar lá, o que vocês acham, vocês acham que eu tenho um pouco de razão. De encontrar, quer dizer, que aquela Paula não morreu, na verdade, né? Ela muda, ela evolui, mas ela não tem fim efetivamente. E isso é muito legal porque nós temos, às vezes, essa visão de tipo, olha, aquele Rodrigo lá de 20 anos não existe mais. E aí quando você pega uma foto, uma coisa que você escreveu, de vez em quando você olha e fala assim, nossa, ainda sou tão assim, sabe? E eu acho que... A dinâmica da minha escrita não mudou, e o jeito que eu escrevo não mudou. Né? Sim, claro, mas assim, mas eu falo mais do que isso, assim, as pessoas perceberem nos pequenos detalhes, pequenas coisas. Eu até falei que ia falar um pouco na sua carreira musical, né? Que você acabou de lançar um videoclipe e tal. Quem não viu, procura depois nas redes sociais dela. Eu chamo de musical até porque isso se confunde também, né? Bom, eu já posso falar ou vai ser depois? Até pode falar, mas assim, eu só queria amarrar um pouco isso, porque assim, é um livro que fala, a música fala sobre violência doméstica, né, contra a mulher e tal. A temática, né, da música e tal. E você tá ali falando, engajada nisso. E aí, se você vai lendo o livro, você vai pegando coisas suas que já diziam coisas assim, dessa pegada um pouco, naquilo lá. Talvez você não veja, né? Talvez você não enxergue, por isso que eu digo assim, o leitor, às vezes, de fora, vai conseguir enxergar. E aí que eu digo que, assim, é claro que nós amadurecemos com o tempo, né? E mudamos um pouco a nossa filosofia de ser e de pensar. Mas eu acho que esse livro tem uma coisa meio premonitória, assim. Tem algumas coisas que eu passei depois que eu escrevi antes de passar,
não exatamente como aconteceu, óbvio, mas uma maneira como eu me senti. Tem um texto, se eu não me engano, que fala como eu saberei se em 10 anos estarei viva, tal, não sei o quê. E em 10 anos eu passei por um momento muito complicado de saúde, que depois eu fui olhar esse texto e falei, gente, eu não acredito. Exatamente Você 10 escreveu anos assim. eu estava... Então, Eu faço uma brincadeira que eu escrevi quando eu fiz 30 anos. Eu estava numa fase que eu achava que eu estava ficando muito velho, sabe assim? Eu estava morrendo de medo de velho, envelhecer, seu de velho. morrer, né? E eu tinha 30 anos. E aí, quando eu fiz isso, eu falei, beleza, eu fui lá e escrevi um texto sobre como eu me sentia com aquilo, né? E deixei esse texto guardado, escrevi e tal, e deixei ele guardado. Depois, assim, quando eu me aceitei mesmo como escritor, assim, eu já escrevia, já fazia outras coisas, já tinha blog, eu fui lá e postei esse texto no blog. E aí, quando eu fiz 40 anos, eu fui lá e escrevi um outro texto falando sobre mim e etc. Justamente para eu criar essa minha referência de quem eu era, quem eu sou, né, agora, que é diferente, mas também quem eu continuo sendo, né, e as coisas que eu vou fazendo. Enfim, eu quero a cada 10 anos, até o dia que eu morrer, eu escrever isso. Então, assim, calma, ainda falta muito tempo para eu escrever com 50 anos, fiquem, né, também não tá... Foi pouco tempo que eu escrevi de 40 anos. Uma carta para mim, eu tava na adolescência, aí eu escrevi no envelope assim, não, abra com, sei lá, 20 e poucos anos, eu não lembro agora. Cara, isso é sensacional, né? E aí eu fui encontrar a carta muitos anos depois, né, do que era a data para abrir. E dizendo como eu achava que minha vida ia estar e tudo mais, assim, e assim, pouca coisa tinha sido deixada de lado, assim, pouca coisa eu não tinha realizado, então eu fiquei bem feliz, assim, tinha levado um pouco mais de tempo, mas eu fiquei bem feliz quando eu encontrei. É muito legal que vocês não fazem ideia de quanta coisa muda em 10 anos na vida da gente, Nossa, assim, em 10. muita coisa muda, muita coisa que você não esperava, elas acontecem, então você escrever e relançar e reler suas coisas é uma coisa bem interessante. Alguém está falando aqui para ler um poema aqui. Você vai ter que ler. Eu tô com um livro, né? Fala um pouco da música. A Jana tinha pedido aí antes para você falar da música, então fala um pouco da música e tal. Na verdade, assim, eu tenho uma carreira como compositora também, né? Então, assim, eu componho músicas e tal, lanço também pela WS/Arlequim. Mas eu não consigo me ver como cantora, eu não acho que eu sou cantora, entendeu? Eu canto porque é o veículo para expor as músicas que eu escrevo. Sim. Mas o curta, que inclusive foi dirigido pelo Fê Sanches, ele gravou da casa dele. Na verdade, eu gravei aqui, ele acabou me dirigindo pelo WhatsApp e a gente fez no início da quarentena. Isso é muito legal. O processo foi muito legal de gravação disso, né? Eu tava vendo lá. Foi. E assim, foi... O clipe... Tá, não quero chamar de clipe. O curta musical é um ciclo de abuso, assim como a música. Né? Um ciclo de abuso do começo ao fim. Que é uma coisa que você encontra em várias coisas que eu faço. Então, assim... o Vantagens, que encontrei na morte de meu pai, é um surto psicótico do começo ao fim também. Então, tem toda essa questão do começo ao fim, sabe? É um ciclo que se fecha e que é apresentado de alguma forma aí, em algum lugar. Eu tô tentando achar aqui eu li na semana passada, porque é barato, mas eu tô perdido aqui. Tentando achar. Um texto meu, porque eu não tô com o livro aqui. Não aqui. É o sarau inconsciente de um alter ego esquizofrênico. Você Exatamente. vai fazer o meu papel agora. Ai, deixa eu... tem vários aqui que eu tinha marcado uns que eu gosto, mas... Eu queria ler um, eu teria que saber o título para eu poder achar ele aqui, senão vou me perder. Mas a história, que é a história, acho que fala dos sobrenomes, isso é muito legal. Que na verdade... Que eu até mandei para você, eu falei, nossa, isso aqui é muito legal.
já vem construído, né? Aquelas pessoas que já nascem com o sobrenome construído não precisam Isso. Você mostrar. lembra o título? Não. Tá vendo? Se você não lembra o seu título, por que eu tenho que decorar o título do livro? Eu escrevi isso, sei lá, 15 anos. Ah, gente. Tá, eu vou ler um aqui só porque eu achei. Ele é curto, né? Porque tem uns que são maiores, tem uns que são mais curtinhos, outros só para as pessoas verem. Esse aqui foi escrito, chamou O Processo, e foi escrito no dia 30 de outubro de 2006. O Processo. Ele traz na vitrine pensamentos de uma barro sucumbida. Modestamente, ele traduziu. Traduziu não saber o que acontece. Traduziu não saber o que levaria ao fim. Eu nada vi. Não estava lá. Apenas traduzi o que modestamente ele não pôde traduzir. Talvez nem soubesse o que a vitrine do processo traria junto ao seu nome. Modestamente, ele não viu. Bom, esse é um, depois vocês... Eu não vou ficar aqui... Não vou ficar aqui, não vou ficar aqui fazendo um sarau esquizofrênico depois do alter ego da pessoa do outro lado. Agora parece um alter ego esquizofrênico mesmo, porque eu não conheço essa pessoa aí que escreveu isso. O mano da editora tem uns livros fodas ali atrás, já curti. Um pouquinho proposital para o momento atual, a gente resolveu botar uma banca aqui de livro fora, livros que não são da nossa editora, mas que traduzem o nosso pensamento. E aí, então assim, eu li não vou ler o Mano da Editora. O Mano da Editora não vai continuar lendo poemas para vocês. Mas a gente vai, em breve, eu estou querendo fazer uma ação no Instagram para a gente fazer algumas dos autores lendo seus próprios poemas, mandar um videozinho curtinho para a gente colocar no Instagram, fazer alguma brincadeira, tipo, toda segunda-feira sair um poesia de segunda, sabe? E aí, ou quinta, né, que também dá para ser um poesia de quinta. E aí a gente pensa assim... Pejorativo, vamos mudar de nome aí, vamos pensar em alguma... Não, mas essa é a graça de ser segunda ou quinta, justamente para dar uma brincadeira, que é para não... né, é o alter ego de todo poeta, né? Então a gente poder fazer para a gente poder ler outros. Eu acho que é muito legal. A gente teve uma sacada bacana, que a gente fez um lançamento de 2 livros na semana passada, e alguns autores leram trecho dos seus contos. E foi um barato, assim, porque você vê na voz dos autores aquilo que eles escrevem. E alguns ficaram tão bacanas que o pessoal começou a escrever assim, tipo, grava tudo, faz audiolivro, sabe assim, porque tava bacana a leitura. Então eu acho que pode ficar legal vocês mesmos lendo os seus livros. Depois vamos combinar isso, você escolhe alguns que você queira e a gente faz um teaser, um curta teaser do livro. Eu adoro quando outras pessoas leem. Eu também acho bacana, né? Eu acho muito bacana. Legal. Eu mesma leio, porque tem aquela coisa de você acabar... Você já tem uma coisa fechada na sua cabeça, né? Sim, e você conhece o pessoal, as meninas do Contos de Pandora? Sim. Elas leem coisas nossas, assim. Então, a primeira vez que elas leram um conto, que foi o conto de uma autora nossa, da Úrsula, que, se não me engano, está até aqui na live assistindo, ou pelo menos ela entrou, né? Não sei se já saiu. E a Úrsula, quando as meninas leram um trecho daquilo, né? Da maneira como elas leem, né? Porque era um conto de terror, de um livro de terror e tal. Eu olhei aquilo e, assim, eu só faltei chorar na hora, sabe? Porque para nós, não fui eu que escrevi, mas para nós da editora, é algo nosso, sabe? Então foi legal ver assim, nossa, olha, um pouco do trabalho que eu faço em uma outra mídia, sabe? Em outras pessoas. Alguém lendo um trecho daquilo que a gente publicou, sabe? A gente aqui na editora, a gente tem muito dessa cumplicidade com o autor da obra, né? A gente não tem muito só o autor escreveu, beleza, é um projeto dele, tá ali, um produto, e a gente vende, quer ganhar dinheiro. A gente não funciona assim.
E aí tem essa coisa de a gente sentir parte daquele projeto, né? Então, quando isso acontece, a gente vê em outras mídias, vê outros autores citando, vê às vezes outros editores lendo, né? A gente vê pessoas entrando tipo, tem o Tito aqui da Best que acabou de entrar e tal. Essas coisas são bem legais pra gente. Que a gente escreve, né, cara? É por isso que a gente escreve, para que isso vá pro mundo e as pessoas possam usar isso da melhor forma possível e traduzir o que você pensou de um outro jeito. Tem alguém então pedindo você em casamento e pedindo um pouco do próximo livro. Gente, a gente acabou de lançar esse, vocês já querem o próximo livro? Vocês têm que esperar. Vocês esperem. Hoje é dia de comprar esse. Hoje é dia de comprar esse, exatamente. Enquanto a gente, vou fazer igual o Renato Russo. Enquanto não vender 1 milhão de cópias, eu não vou lançar o outro, hein? Então... Não, entendeu? Tem que ser assim. Gente, o próximo, eu nem sei qual é o próximo. Eu não sei. Fala um pouco do seu processo criativo, que isso é legal, assim, a sua esquizofrenia de escrever vários livros ao mesmo tempo, arrastar um, colar no outro, tentar fazer isso, conta pra eles, assim, por que não dá pra saber qual é o próximo livro, porque ele pode ser um remendo de vários livros, conta aí. Sempre é, né? Sempre é. Tá, meu processo criativo. Primeiro que eu entro em transe, eu não sou eu. E aí eu... Tô falando, a esquizofrenia aí. Não, porque assim, como é em primeira pessoa, eu acho que se eu não conseguisse entrar nesse modo de escrita, eu estaria ferrada, né, cara? Então, assim, a partir do momento que você consegue significar alguma coisa pela arte, você tá bem, né? Teve uma amiga minha, inclusive psiquiatra com quem eu trabalho, que ela falou isso. Enquanto as pessoas conseguem significar as dores e tudo que elas sentem na arte, tá tudo ótimo. O problema é o dia que não consegue mais. Porque aí aquilo sai por onde, né? Porque sai por algum lugar. Então, mas o meu processo de escrita, eu escrevo alguns livros, contos, o que quer que seja ao mesmo tempo. Normalmente 4, de 3 a 5 ao mesmo tempo. E eu sento para escrever e falo, ok, hoje eu vou escrever tanto, e aí eu escrevo e aí eu encaixo, ok, isso daqui que eu escrevi hoje, em qual livro fica melhor? E aí eu vou colando e vou mudando a história. Quando eu começo um livro, eu não sei como ele vai terminar, na maioria das vezes, às vezes eu sei, mas enquanto eu estou escrevendo, eu tenho esse momento de, caramba, eu não acredito que isso saiu, eu não acredito que eu consegui lembrar disso, né? Porque tem coisas que eu vi, enfim, que de repente aparecem, assim, de um jeito meio torto, né? Meio diferente, assim como se fosse um sonho mesmo, né? Aparece significado na escrita de uma maneira, eu falo, cara, nem sabia que isso estava aí. Coisas que eu não lembro, e aí eu lembro quando eu estou escrevendo, é um processo terapêutico mesmo, de certa forma. Eu acho que o pessoal, assim, fiquem tranquilos, porque virá um novo livro, assim, a gente vai ficar no pé dela para que venha esse novo livro, até porque o objetivo era publicar esse novo livro e não esse. Esse aqui é um... Para com isso, fala assim. Esse aqui é um... É verdade, era para ser outro, não era para ser esse. Então esse daqui é para vocês, claro que mas isso é bom para as pessoas pegarem um gostinho de algo diferente. Quem não conhece, vai conhecer a editora, que já conhece você e não conhece. Quem conhece a editora e não conhece você, vai conhecer você. E vai vir e a gente vai ficar ali para vir o próximo. Podem ficar tranquilos, porque terão outros. Eu falo isso para ela, terão outros, hein? Esse aqui é só o primeiro. Vamos usar esse aqui para fortalecer a parceria. E depois a gente... Ele é assim comigo. Ele fala, esse é só o primeiro, tá? Fica aqui, É assim, as nossas conversas eu gosto, porque eu me sinto muito amada. Eu me sinto a Nath, que comentou aí, ainda há pouco, que vai lançar um segundo livro infantil com a gente agora, e a gente fez até uma live com ela, foi uma das primeiras que a gente fez, foi a mesma coisa também. Eu falava pra ela, vamos fazer. Ela já tá fazendo o segundo, ela tem 2 outros livros que ela mostrou aqui na live,
que estavam com outros editores e ela já está tentando trazer para a gente também. Então, é assim, a gente quer fazer isso aqui. A Jana está até fazendo aqui, ó, vamos fazer um evento música e livro. Gente, vocês não sabem como a gente reza para que isso passe e a gente possa fazer eventos de novo, porque é muito bacana, é quando a editora se sente editora mesmo, nós estamos perto dos autores, nós estamos perto do público, a gente conversa, a gente troca ideia, é a melhor coisa do mundo, os eventos, assim. Alguém falou um livro das músicas aí, tem algumas músicas que estão no não, tá? Tem algumas músicas que eu escrevi que estão no não. Olha só, tá vendo? Comprem, se vocês comprarem, vocês vão poder buscar as músicas lá, tá vendo? E aí, se vocês comprarem, aí é mais rápido para fazer o próximo livro, porque eu tenho motivação financeira para isso, inclusive, tá? Tá vendo? Olha só. E aí mais eu vou perturbar ela para o novo livro, que eu vou falar, olha só, essa menina vende, gente, faz um novo livro que é pra gente vender mais. Teve até aliás, falando em vender muito, assim, como é que tem sido, alguém até postou aqui, a Cartola é fantástico, ou legal, alguma coisa do tipo. Fala um pouco assim, como é que você tem sentido a sua experiência. Gente, eu não consigo fixar link aqui ainda, e eu não sei por quê, porque o Instagram... Fala novo site. Eu vou falar, o Instagram, ele é meio louco, ele vai atualizando os perfis conforme o interesse deles. Então, muita gente já consegue fixar, eu não consigo fixar uma linha com o texto lá, nem no meu pessoal, nem no da editora, não tem como. Então, a gente fica sempre falando. Então, quem quiser comprar, adquirir o livro, está na nossa loja, e é livrariadacartola.com.br. Entra lá, tá com um banner de destaque gigante no topo, nem sei se a Paula já viu, porque eu coloquei depois que eu já tinha mostrado o livro para ela. Mas depois a Paula vai ver. Que eu tinha mostrado o livro em si lá, mas a gente fez um banner hoje. Então, entrem lá, livrariadacartola.com.br e adquirir o seu exemplar. Então, assim, como é que foi a sua experiência até aqui com a editora? Como é que é publicar com a gente? Você fez uma pergunta, acho que foi ontem, né, que você perguntou quantos livros eu preciso vender para o livro sair ou alguma coisa do tipo, porque, né? assim, é muito comum, né? É muito comum em contratos com editoras a gente estipular quantos livros você tem que vender e tal. E aí você falou, a gente não trabalha assim. Inclusive, a gente já tinha tido essa conversa, eu que esqueci, depois... Né? A gente acabou falando disso ontem também, mas tem essa questão, né, de você precisar, enfim, provar alguma coisa para as editoras e tal, em questão de números. Lógico, business, estamos falando de uma empresa final, mas eu gostei muito da sua postura com isso, né? Do tipo, não é assim que funciona aqui. Aí eu achei o máximo, mas isso até acho que é uma questão interna, né? Entre editora e autora. Mas eu acho que o cuidado... Primeiro que vocês me chamaram com tanta vontade para entrar na editora, tipo, não, vem para cá, o que você quer publicar? A gente publica, vamos, e assim, foi tanta vontade e foi com tanto carinho que vocês me chamaram, que a Jana me chamou, que eu falei, nossa, que legal, né? O jeito que o convite aconteceu. E aí eu pesquisei a editora, fui ver vocês, e assim, todo o processo desse livro foi muito tranquilo, foi muito bom, foi muito rápido. E foi muito respeitoso. O que eu achei, assim, eu não tenho nada para falar de ruim. Eu achei maravilhoso todo o processo e eu estou muito feliz com a atenção e com o carinho que vocês têm com o meu trabalho, né? Então, Olha, assim, legal. Fico bem emocionado muito, assim, de ouvir isso. Porque é um trabalho que a gente se esforça mesmo para ter, como eu falei, assim, a gente quer que o autor se sinta em casa. Cada vez que a gente tem um autor que lança um segundo livro com a gente fala, puxa, a gente conseguiu, sabe? Principalmente autores que já foram publicados antes, porque eles têm experiência, né? Já viram outras coisas e tá com a gente. Alguém tá falando que essa editora é uma grande família. Foi a Nilsa que escreveu, que aliás também está com um livro de poesia sendo lançado agora.
Então, a gente fica muito emocionado com isso, muito emocionado com as suas palavras. A gente vai ter que encerrar, porque aqui a gente só tem 1 hora. Obrigada, gente. Né? E vocês da editora, os meus leitores, todo mundo que está aí, muito, muito obrigado por acompanharem meu trabalho. Faz toda a diferença para mim e é por isso que eu faço o que eu faço. Muito legal, Paula. A gente agradece você ter aceitado o convite de publicar pela gente, de ter mandado esse livro lindo pra gente. E esperamos mesmo que tenhamos vários outros, que esse aqui seja só o início de uma parceria legal. Como eu falei, eu quero que a Cartola Editora seja a sua casa, e falo isso sempre para os nossos autores, assim. Então eu quero bastante que venham novos livros e que os seus fãs estejam sempre perto da gente também, porque pelo visto aí, só pelos comentários, eles são uns grandes baratos. Então, muito legal. E a gente vai fazer evento, quando tudo isso passar, eu prometo que todos os lançamentos que a gente fez, a gente vai fazer evento para o pessoal pegar autógrafo e levar os livros, beleza? Então, quem quiser comprar o livro, não esquece, está lá na livrariadacartola.com.br, compre o seu livro, aqui ele fica, né, de cabeça para baixo, então, ele sempre tem pendurar num negocinho que fica fazendo isso, assim, né? Obrigada pra parte do Ateliê Del Sole que fez essa capa maravilhosa. Gente, mandou tudo que a gente pediu, entrou em contato direitinho, mandou os arquivos, mandou tudo que a gente precisou. O trabalho nosso foi mínimo da montagem da capa. Sigam ela, é @Ateliê Del Sole. Isso, sigam. Depois eu acho que a gente tem marcação em algum lugar, mas depois a gente marca lá. Enfim, aqui também tem a informação, o nome, e vocês vão poder ver. Tá bom? Comprem o livro. Beijo pra vocês. Tchau, tchau, Paula. Obrigada, gente. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.